Glória a Deus. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Eu quero, antes até de entrar no texto, lembrar que ontem, o que nós comemoramos ontem? Ah, tá, eu achei que alguém ia falar o Halloween aqui, gente. Mãe, se alguma vassoura sumiu na sua casa, pode compartilhar conosco, viu? E eu não sei, irmão, não sei se estava tendo mutirão em algum lugar, não sei se estava limpando algum lugar, algum terreno, ou alguém estava... Mas, nossa, toda hora passava alguém com vassoura aqui. Eu falei, que lindo o povo quando se conscientiza, né? Fazer a boa obra, né? Tanta vassoura passando aqui na frente. Fala, esses jovens dedicados vão ajudar alguém, né? Glória a Deus por isso, né? Só que não, né? Meu Deus do céu. Mas ontem comemoramos aí uma data simbólica que fala dos 503 anos da Reforma Protestante, quando a palavra de Deus ela se tornou popular ou pública, vamos assim dizer, né? Se tornou acessível para todos nós e temos acesso hoje à palavra de Deus que cura, que transforma, que é poderosa. Amém? E a Bíblia, que é muito mais antiga do que isso, do que esses 500 anos, ela é atual. Como disse o Billy Graham, né, que foi um dos maiores pregadores aí, depois do apóstolo Paulo, que mais tocou vidas, ele diz que a Bíblia é tão atual quanto você ler o jornal de amanhã. Né? Então, às vezes, por mais que seja um livro antigo, escrito para um novo mundo, ainda essa palavra tem muito para comunicar conosco. E eu creio que essa noite o Senhor também tem algo novo para trazer ao nosso coração. E a palavra que eu quero compartilhar com os amados tem a ver com isso, com o Deus da casa. O Deus a qual nós adoramos, o Deus a qual nós levantamos dentro do nosso lar. E nós vivemos em dias onde há muita liberdade. Há muita liberdade pelo menos no lugar onde nós vivemos, de adoração, de culto. Se nós vamos aí, se você procurar e se informar, nós vivemos nesse momento, e desde sempre... Mas nós vivemos nesse momento uma perseguição aos cristãos, não é verdade? Né? Perseguição aos cristãos, alguns países muçulmanos, alguns lugares onde o comunismo ainda governa. Mas nós vimos recentemente essa perseguição chegar próximo de nós. Nós vimos aí alguns atos no Chile, alguns lugares aqui em São Paulo, por exemplo, de igrejas foram atacadas. E além da perseguição ideológica, né, nós temos essa perseguição. Ao mesmo tempo, o mundo ele vive numa liberdade de fazer o que quer. Então, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Juízes. Olha, vamos lá no livro de Juízes. Né? Então, você pode começar lá do início da Bíblia. Aí, depois do Pentateuco, você vai encontrar Josué. Então, esse período que nós vamos ler aqui, é após Josué. É após eles chegarem na terra prometida. Mas nesse período ainda não havia reis. Deus não havia estabelecido nenhum governo humano. Mas Deus ele falava através ali dos profetas. Ele falava através dos homens que ele levantava. Então, de tempos em tempos, pela necessidade, Deus levantava alguém para falar. Então, esse período que nós vamos ler é o período dos juízes. Ou seja, quando está acontecendo algo e Deus precisa interferir na ação humana, então ele levanta alguém para que possa ali ser um juiz, para que possa ser um líder, para conduzir a nação em direção à vontade de Deus. Então, se há uma idolatria que se levanta no meio do povo, Deus levantava alguém para ir lá e avisar o povo, olha, esse não é o caminho. Então, nós conhecemos vários juízes aí, que são uns mais famosos que os outros, mas tem um bem popular, que é Sansão, não é verdade? Sansão está lá no capítulo 13, a partir do capítulo 13 começa a história de Sansão. E Sansão, ele é o último juiz que se levanta, é o último juiz que Deus levanta na terra antes do período dos reis, antes do período que se levanta um rei
que Samuel vai então fazer isso. Mas interessante que o livro de Juízes, antes mesmo, ou melhor, nós temos lá o que vai falar de Sansão, do capítulo 13 ao capítulo 16, vai contar a história de Sansão, que todos nós conhecemos, né? Que matou o leão, que ele morreu ali, né? Debaixo das colunas e ali despencou o prédio em cima dos filisteus. Esse é o último juiz. Só que o interessante é que o livro de Juízes ainda segue por 5 capítulos, se não me engano, aí sem juiz. Mas esses últimos capítulos do livro, embora não haja juízes ali que Deus levanta mais, o que vai ser tratado ali a respeito da desobediência do povo, né, de como o povo se comporta sem governo. E até que então, no próximo livro, vem Samuel, e depois de Samuel, quem é o primeiro rei que é levantado? Saul, que o povo escolhe, não Deus, e então entra a era de Davi, que é um rei segundo o coração de Deus. Amém? Mas nós vamos então justamente ler o texto que está entre o último juiz, que é aqui no capítulo 16, e nós vamos ler o capítulo 17, que está nesse período sem governo. Por isso que eu quero dizer para todos que me ouvem, que me assistem, que estão aqui presentes, como que a palavra é atual, queridos. Aqui o texto, a partir do capítulo 17, ele vai relatar a história de alguém, é uma história até engraçada, mas trágica também. É a história de Mica, esse homem, e nós vamos ouvir um pouquinho da história aqui. O interessante e o bom, se tivéssemos tempo, para lermos detalhadamente o capítulo 17 e 18, para a gente ver como se desenrola essa história. Mas nós não vamos ler todo o texto, e eu vou tentar te colocar dentro do texto, te contextualizar aqui, para que a gente possa ganhar tempo e absorver o melhor, o máximo desta palavra. Amém? Então, Sansão, no capítulo 16, o último versículo ali, os últimos versículos vai falar do final da vida de Sansão. E então, no capítulo 17, versículo 1, começa essa história desse homem chamado Mica. E eu quero fazer a leitura do texto até o versículo 13. E os irmãos aí me acompanhem em casa, na sua Bíblia, os que estão aqui também. Amém? Vamos lá? Juízes, capítulo 17, versículo 1. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe. Ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Eu vou parar aqui um momento. Olha só o texto que nós paramos aqui no versículo 6, que diz: naquela época não havia rei, mas olha só, em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Será que nós vivemos num tempo muito diferente disso? Será que nós vivemos num tempo onde todo mundo, ou nós somos obrigados a fazer o que alguém diz? Talvez se você estiver debaixo ainda do governo dos seus pais, com certeza, porque você ainda não tem autonomia para tomar certas decisões.
Mas nós vivemos num mundo onde se preza muito a individualidade, onde se fala muito sobre isso. Meu corpo, minhas regras. É a minha casa, é a minha propriedade, é a minha vida, é o meu, é o meu, é o meu. Nós vivemos um tempo não só de individualidade, mas vamos além disso, nós vivemos um tempo de individualismo. Individualidade é diferente. Eu preciso e nós precisamos respeitar a individualidade do outro, certo? Mas individualismo é quando eu faço algo sem considerar o outro. Há uma diferença. Então, nesse período, como eu disse, não havia se estabelecido um governo, um rei. Moisés havia morrido. Josué, ele agora estabeleceu as regras e, distribuiu as terras. E Josué também já havia morrido. Os homens, então, que eram levantados como juízes, passou o período deles. Então, nesse período, entre os juízes e o rei, não tem ninguém que governa. Então, cada um fazia como bem queria. E aqui, então, este homem, Mica, é engraçado isso, né? Você vê que interessante? Ele aparece no texto dizendo que ele é de Efraim. Efraim faz parte das 12 tribos. Não a tribo de Efraim, mas a tribo de José, que quando Josué ele distribui a herança, a tribo de José ela se divide em duas, que é qual? Efraim e Manassés. Então, Efraim é uma tribo ali, faz parte, e eles vivem ali tranquilamente, e me parece que estão prósperos, vivendo bem. Então, um dia, o filho, Mica, ele escuta a mãe praguejando. Irmão, praga de mãe é um negócio difícil, não é verdade? Mãe, quando abre a boca para amaldiçoar, para praguejar, né, a gente já fica esperto. Então, Mica, o que ele fez? Ele roubou da própria mãe. Olha o absurdo. Ele roubou da própria mãe e ele ficou quietinho. Aí, um dia, ele ouviu a mãe praguejando. Aí, ele falou assim, mãe, eu ouvi a senhora praguejando. Fui eu que peguei. Porque o que é praga de mãe? O que seria uma praga de mãe? Hoje, para nós. Vai cair daí, hein, menino? Não é? Se você me diz, esse negócio não vai... Isso é praga de mãe que nós conhecemos. Mas a praga da mãe hebreia é praga mesmo. Sabe como é que uma mãe hebreia ela lançava uma praga? Que os olhos dele caia da cara. Essa é a praga. Você vê como que sua mãe não pragueja nada. Uma hebreia, ela praguejava assim, que você seja comido por um urso. Que você seja comido por, Por larvas. Seja comido por bichos. Essa é praga de mãe. De repente, estava a Mica lá, ali ouve a mãe. Talvez, será que foi uma praga assim? Que os olhos daquele que me roubou caia da cara e seu rosto se derreta. Aí ele falou, mãe, fui eu. Já estou te devolvendo. Olha só. Então, quando ele confessa que tinha sido ele que o roubou, a mãe, eu penso que deveria o repreender, o que ela faz? Deus te abençoe, meu filho. A gente já começa a identificar nesta casa algumas coisas que faz com que a gente veja aqui claramente que há algo errado no governo desse lar. Primeiro, porque Mica ali ele já é casado, porque nós lemos o texto que ele tem filhos. E ele rouba a mãe. E a mãe, ao invés de corrigi-lo, não, filho, não tem problema. E ela faz o seguinte, diz o texto. Ela pega, aqui na minha versão vai dizer quilos, talvez na sua versão vai dizer uma outra unidade de medida. Ela pega aqueles 13 quilos de prata, a prata está bruta ali, e ela fala assim, não, filho, para você fazer com essa prata um ídolo. Porque nós entendemos pelo texto que Mica, ele era um fazedor de ídolos. Como se ele tivesse uma fábrica de ídolos. Então a mãe pega aquela prata que o filho roubou
e devolveu para ela, e ela devolve para ele. Ele falou, não, filho, tudo bem, faça dessa prata um ídolo. Aí o filho pega e devolve para a mãe de novo. E aí o que a mãe faz? A mãe vai, chama um ourives e fala para esse ourives, faça você então um ídolo para que eu dê ao meu filho. Aí esse ídolo é confeccionado e aí então a mãe pega essa prata e devolve ao filho dizendo, ó, põe na sua casa. Olha só que tipo de orientação, de exemplo que essa mãe está dando para esse homem, para esse filho. Primeiro, ela, como é que eu posso dizer? Ela não corrige o seu filho. Querida, às vezes a gente tem medo ou dó de repreender alguém, porque a gente ama essa pessoa. Então a gente fica assim, não, eu não vou fazer isso, porque essa pessoa vai ficar magoada comigo, essa pessoa vai não sei o que tem. Querido, a Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama. Pior do que a pessoa ficar chateada por ser corrigida, é ela permanecer no erro e ela pagar caro lá na frente, porque ela não foi corrigida. Um sinal de amor é quando nós falamos a verdade. Infelizmente, nós vivemos num tempo onde as pessoas não gostam de ouvir a verdade sobre elas mesmas. Nós vivemos num tempo, e essa semana eu conversava com alguém, e essa pessoa falou assim, existe o mundo real, existe o mundo virtual e existe o mundo da minha imaginação. E ela fala, qual mundo você acha que eu quero viver? E ela mesma respondeu, é lógico que é o mundo da imaginação. Porque o mundo virtual, você vive aquilo que as pessoas propõem para você. Elas sugerem para você e você aceita ou não entrar naquele contexto, naquele mundo virtual. No mundo imaginário, você decide quem você é, o que você vai ser, não é assim? Agora, no mundo real, as coisas não são tão cheias de purpurina. A realidade nem sempre é do jeito que a gente imagina. Por exemplo, algo simples. Às vezes você está conversando com alguém, um jovem está conversando com alguém, conheceu nas redes sociais, curtiu aqui, curtiu ali, viu a foto, viu que é verdade mesmo, marcou o primeiro encontro. Aí quando chega se decepciona, porque a pessoa tem um cheiro estranho. Né? Então às vezes você viu, é tudo tão lindo, é tudo tão bacana, só que o mundo real, ele é diferente. O mundo virtual, você é refém daquilo que te promovem. Mas o mundo imaginário, você viaja para onde você quiser. E nós, infelizmente, vivemos num tempo de avatares. Onde as pessoas, elas vivem a sua vida no mundo real, mas elas têm uma vida secundária onde elas são o que elas querem ser. Ela cria o seu próprio avatar. Né? Então, quando alguém chega com a verdade para ela não está acostumada com a verdade. Mas eu tenho uma coisa para dizer, que a palavra de Deus é a verdade. E como eu disse também no domingo passado, o Espírito Santo, ele se manifestou para que nós conhecêssemos a verdade. A verdade dói, mas ela cura. A verdade, ela não anestesia. Queridos, existe uma diferença entre anestesia e remédio. Quando nós vivemos segundo o nosso próprio desejo, nós somos anestesiados. Mas aquilo que cura mesmo é a verdade. Porque a palavra diz que a verdade liberta. Então, a mãe, ela tira a mão. E ela não corrige, mas ela endossa o pecado do filho. Porque nós estamos falando num tempo que não havia rei, mas o Deus adorado ali pelo povo ainda era o Senhor Jeová. E o próprio nome de Mica significa aquele que é igual a Deus. Imagina que uma mãe ou um pai que deu o nome do seu filho, que é aquele que é igual a Deus, ela agora dá a ele, ela incentiva para que ele confeccione o seu próprio Deus.
É algo terrível. Então nós vamos encontrar aqui nesse texto alguns personagens que estão perdidos, porque cada um faz o que ele quer. E quando nós vivemos num período no mundo onde não há padrão, a desordem ou a extinção, ela está bem próxima de acontecer. Então aqui, voltando lá no versículo, agora vamos lá no versículo 5. Aí vai falar um pouquinho agora de Mica novamente. Ora, este homem, Mica, possuía, o que ele tinha, gente? Um santuário. Ele mesmo fez um manto sacerdotal, alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu. Olha só o que ele faz. Isso talvez para você não é estranho. Talvez você, quem já morou no interior, ou que vem de uma cultura, de uma outra religião, sabe que algumas pessoas elas adotam para si alguma divindade, que ela julga que é o guardião, o padroeiro, não é isso? Então, também a costume na nossa cultura de algumas pessoas, elas montam altares dentro da sua casa. Então imagina que Mica, que tinha um nome que é aquele que é igual a Deus, ele construiu na casa dele um altar, um santuário, e lá ele colocou alguns ídolos, a qual ele escolheu e nomeou como aqueles são os ídolos da casa dele. E não só ele criou um altar, como ele pegou um dos filhos dele e falou assim, filho, né, costurou para ele uma estola sacerdotal, que era uma roupa específica para o sacerdote, e deu então para o filho dele, falou assim, agora você vai ser sacerdote aqui. Isso me parece o quê? Alguém que foi criado de uma maneira muito livre e que, embora ele tenha ali orientação, existe um sistema religioso, existe ali pessoas que orientem, mas ele falou assim, não, eu vou fazer eu mesmo. E nós vivemos num tempo, numa geração, onde as pessoas têm criado para si os seus próprios deuses. E fala assim, não, também eu não preciso seguir ninguém, não preciso fazer nada. Aqui eu mesmo faço uma estola sacerdotal e meu filho mesmo, eu vou eleger ele como o sacerdote. Porque ele, como pai, tinha poder de influência sobre o filho dele. E quando nós fazemos o que nós queremos, sempre vamos achar que aquilo que a gente está escolhendo é o melhor para nós. E nem sempre o que nós escolhemos é o melhor para nós. Porque quando nós temos o poder e autoridade, ou nos damos essa autoridade de eleger os nossos próprios deuses, nós sempre vamos eleger deuses e ministros que nos agrada. Nós temos a tendência de sempre ouvir aquele que está falando algo que o nosso coração se alegra de ouvir. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Lembrando que a verdade, às vezes, ela dói. Então, esse homem, ele levanta para si um lugar de adoração dentro da sua casa. Ele estabelece os deuses que ele quer que sejam levantados dentro da sua casa. E ele estabelece o próprio filho como quê? Como sacerdote. O negócio é sério, né? Nós vivemos hoje essa liberdade. Você tem essa opção de escolher qual igreja você quer congregar. Você tem a opção de, sem sair da tua casa, você, nesse exato momento, no Brasil, no mesmo horário, estão acontecendo centenas de milhares de cultos. Você pode entrar ao vivo agora no site de uma determinada igreja e ouvir o louvor que te agrada. Você pode entrar e acabou o louvor lá, mas agora eu vou acessar. Eu entrei lá no site ou na página daquela igreja lá de Minas Gerais e assisti o louvor. Agora eu vou acessar a página dessa igreja lá da Bahia para mim escutar a pregação. Não é? Você tem liberdade. Nós vivemos nesse momento, querido. Talvez não é o seu tempo, mas quem já viveu aqui a época do disco vinil, se ouvia faixa por faixa. Né? Faixa por faixa. Porque tinha medo de riscar o disco. Porque dava trabalho de você levantar alguma vez, riscava, fazer aquele barulho. Então, ouvia. Era a época onde os artistas, né,
eles lançavam um álbum com 12, 14, 16 músicas. E a maioria das músicas eram boas. Hoje nós vemos artistas de uma música só, né? Eu não sei como é que esses caras fazem show. Porque ele só tem uma música conhecida, as outras músicas ele canta a música de quem? Dos outros. Então hoje nós temos a possibilidade de selecionar o que a gente quer. E quando a gente seleciona o que a gente quer, irmão, pode ser que a gente esteja escolhendo coisas muito erradas. Então, para avançar aqui no versículo 6, como eu já li, não havia rei no lugar onde não tem quem governe. Agora eu começo aqui a perguntar para você. Quem governa a sua casa? Quem governa a tua vida? Quem direciona os seus atos? A quem é o Deus que você adora? Aqui nós podemos começar a avaliar se a nossa vida não tem nada ou tem alguma coisa a ver com a de Mica. Vamos continuar aqui a partir do versículo 7. Que aquilo que você achava que estava ruim, pode piorar. Versículo 7. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Alguém tem uma versão diferente? Ok. Então, aqui primeiro algumas coisas aqui. Ele é um jovem, ok. Ele é de Belém de Judá, só que ele é levita. Agora, eu não sei se ele é um levita que está em Belém do Judá servindo, ou ele é da tribo de Judá e ele se tornou levita. Porque são 12 tribos. Talvez você, não sei se você conhece muito bem essa história, mas são 12 tribos. E quem é que podia ser sacerdote ou levita? Da tribo de Levi. Então, cada tribo tinha uma função específica. Agora, o texto não deixa claro se ele era levita da tribo de Levi e morava em Judá, ou ele era, ou pelo menos ele diz que ele é do clã de Judá e ele é levita. Ou seja, ele é alguém que está desempenhando uma função que Deus não chamou ele para fazer. Porque quem era de Judá tinha o chamado para governar. Tanto que Davi é da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá. Então, mas isso aqui é o de menos. Agora, interessante que ele saiu do lugar onde ele morava para procurar um outro lugar para morar. E qual era e por que ele fazia isso? Ele procurava um lugar, qual que era a especificação? Um lugar que fosse para ele o quê? Agradável. Ele estava procurando um lugar que fosse agradável para ele, não é isso que diz o texto? Na minha versão eu vou falar outro lugar, mas na versão que eu... Lê de novo aí, o Diego. Ok, então, tá falando de pessoas ou de alguém que anda para lá e para cá, procurando lugar que lhe melhor parecesse, ou melhor lhe agrada. Imagina só que bagunça. Se vivemos num mundo onde não há rei e não há governo, cada um faz o que quer, aquele que foi chamado para adorar também está procurando um lugar que lhe agrade. E aí segue o texto, vamos lá. Versículo 9. Mica, né, ele passou por ali e passou pela casa de Mica. Mica lhe perguntou, de onde você vem? Ele, sou levita, de Belém de Judá. Respondeu ele, estou procurando um lugar para morar, ou um lugar que seja melhor para mim. Aí, olha só que Mica fala no versículo 10. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. Oh, aleluia! Hein, pastor? Tá viajando de férias, lá na praia, procurando
um apartamento para morar, num lugar bom. Aí, de repente, você conhece alguém lá, empresário, e fala, pastor, vem pastorear a minha casa. Eu te pago um salário aí de 20 mil reais por mês. Né? Eu pago o aluguel para você morar. Eu dou o carro para você. E abasteço, fica à vontade. Eu te dou um ticket de alimentação aí de mais uns 2 mil reais, tá bom? Mas você vai pastorear só a minha casa. Que maravilha, hein? Que proposta. E o que o levita fez? Versículo 11. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois este levita se tornou meu sacerdote. Aleluia, Senhor. Querido, nós vivemos num tempo de tanta corrupção que as pessoas perderam o temor do Senhor para fazer as coisas. Um tempo atrás, eu vi uma reportagem onde um pastor de uma igreja muito grande em Brasília apareceu junto com homens corruptos, deputados envolvidos com política, e alguém tinha levado uma propina de centenas de milhares lá de reais ou de dólares, eu não lembro. E este pastor, numa câmera escondida, é flagrado, segurando na mão desses homens, orando. Obrigado, Senhor, por esta bênção que o Senhor nos concede. Dinheiro de corrupção. Às vezes, querido, nós estamos tão desligados do Senhor e tão cheios de boa vontade que a gente entra em cada furada. Às vezes alguém fala assim, querido, ora por mim. Ora para saber se o meu relacionamento, para que o meu relacionamento dê certo. Aí você fala, claro, aleluia, vou orar por você. Só que ela esqueceu de falar que esse relacionamento não é um relacionamento santo. É um namoro que não tem limites. Ou até que ele está pensando, como eu já compartilhei isso com a igreja, fui chamado uma vez num lugar, irmão, que o camarada teve a cara de pau de dizer para mim que ele estava orando para saber qual era a vontade de Deus. Se ele permanecia com a esposa dele ou se ele voltava para os braços da amante. E ele perguntou, ele estava falando para mim que ele estava orando para saber qual a vontade de Deus. Quase que minha vontade de falar para si, eu estou orando para saber a vontade de Deus. Se eu te mato agora, ou se eu te amaldiçoo e vou embora. E aí, às vezes, a gente se sente privilegiado porque as pessoas estão procurando a nós. Já aconteceu na igreja algumas vezes, irmão, de chegar pessoas, e não foi só uma só, não. A pessoa chega com o currículo pronto. Fala assim, pastor, eu sou líder de jovem, eu toco, eu canto, eu prego, eu danço, eu pulo e ainda sou corintiano. Eu falei, pronto. Tá fechado. Mas aí eu faço a seguinte pergunta. Da onde tu vens? Não, mas sabe o que é? Não, mas você aprendeu isso em algum lugar. E para o meu azar, vamos assim dizer, ele era de uma igreja do bairro. Falei, poxa vida, poderia falar que veio lá do Piauí. E aí eu conheci o pastor de onde ele veio. Aí eu bato aquele fone, pastor, fulano de tal bateu a minha porta. Aí a primeira coisa que o pastor ouve fala o quê? Vixe. Falei, pastor, não joga areia, não atrapalhe meus negócios. E aí o pastor me passa a capivara, a ficha do elemento. Gerou divisão, confusão, não sei o que tem, não sei na onde, tal. Aí ele fala, recebe aí se quiser. Falei, se eu não quiser, pastor. Aí eu falei para ele, numa outra oportunidade, ele voltou, falei, querido, podemos até caminhar juntos, mas você vai voltar de onde você veio e você vai se acertar com o seu pastor, com a sua igreja, e ele vai te abençoar e você vem. Ele quereu? Ele quis? De forma alguma. Agora,
Como aconteceu, às vezes as pessoas vieram um pessoal aqui uma vez na oração, num culto, não lembro, pediu oração porque estavam ouvindo vozes, estavam vendo vultos, e eu, prestativo, vou orar. Mas eu pergunto, como que está a tua vida? E aí eu falei, eu posso orar aqui, mas se você não se consertar diante de Deus, pouco vale a minha oração. Que se vai um e volta mais 7. Ou você sai daqui com um demônio te atormentando, ou você pode ir lá na esquina e encontrar 7 te esperando. Ou você entrega a tua vida para Jesus, muda a tua vida, te converte de verdade, ou então fica com seus demônios aí. Então, queridos, este levita, ele se vendeu. E às vezes, né, como um pastor, eu não quero julgá-lo, eu não sei a história, mas de certa maneira ele estava na toda boa vontade, orando, agradecendo a Deus, porque com certeza o dízimo ele ia receber, o dízimo de milhares. E ele pensando, posso fazer tanta coisa para tanta gente, mas será que ele não se questionou a origem desse dinheiro? Então um levita que é questionável se era um levita de verdade, mas ele buscava aquilo que lhe agradava e ele encontrou. E a gente, irmão, nesse mundo tem uma coisa que é a gente se associar com pessoas iguais a gente. Isso é muito complicado. Então, às vezes, nós vivemos coisas de tolerar pecado. Não só como pastor, não só como líder, mas como cristão, você tolera o pecado da tua vida, da tua alma, e não tem coragem de se confrontar ou pedir ajuda para alguém. Porque talvez isso vai colocar em risco a tua função, aquilo que você tem. Querido, mas Deus, ele é justiça. Né? E Deus, ele sabe como lidar conosco. Então, o levita se vendeu. Mas eu vou dizer uma coisa para você, cuidado. Porque quem se vende, sempre está à venda. Porque quando alguém chega para você e fala, eu tenho um segredo para te contar. Olha, eu vou te contar um negócio. E eu não contei isso para ninguém. Aquele que conta para você, conta para todo mundo. Então, cuidado quando você abre o ouvido, abre a tua casa para alguém que está fugindo dos princípios que Deus estabeleceu como verdade. E dizer para você como obreiro, como levita, como filho de Deus, não se venda por conta de favor ou de afeto. Esse levita se vendeu por comodidade. Às vezes nós confiamos em pessoas, o nosso coração, porque essas pessoas nos ouvem e nos dão razão. Cuidado com isso. Porque o Senhor, ele quer preservar a tua casa. Amém? Então, hoje é o Deus da casa que nós estamos falando. E então Mica constituiu sobre a casa dele deuses que ele mesmo escolheu. Ele estabelece o filho como sacerdote. Depois ele pega um jovem e fala, você será sacerdote e meu pai. Olha só isso. Mas eu estou te pagando. Agora imagina para mim como sacerdote. Esse jovem, ele ia fazer algo que fosse contra a vontade daquele que estava pagando ele? De maneira alguma. Porque ele era contratado. Olha o que diz o capítulo 18, versículo 4. O que esse jovem mesmo diz? Nós vamos entrar nessa história daqui a pouco. O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele. E disse, ele e eu sou o seu sacerdote. Então, às vezes, nós queremos que a pessoa que ministra sobre nós nos favoreça em tudo. Que a pessoa que está aqui concorde com tudo que está falando. Irmão, nós seguimos a Bíblia, a palavra de Deus, nós te amamos e nós temos que te contar a verdade. Alguém tem que contar a verdade de quem realmente nós somos. E aqui no versículo 13, o interessante, Mica, ele ora agradecendo o Senhor, fala, agora com certeza o Senhor vai me abençoar. Será que tem gente aí, será que tem gente na igreja falando em línguas e está mentindo fora da igreja? Será que tem gente que está na igreja, vem com o peito estufado, entregar o dízimo e a oferta, mas tem amante lá fora?
Será que tem na igreja alguém que está aqui, mas está viciado e preso na pornografia? Será que tem? E alguém orando e ele fala, Senhor, agora o Senhor vai me abençoar. E a gente não entende porque as coisas não rompem na nossa vida. Queridos, isso é muito sério. Eu morei no Rio de Janeiro quando era missionário, e uma vez eu estava na comunidade, isso acontecia frequentemente lá, todo dia às 18 horas em ponto, lá na comunidade Parada de Lucas, saía lá então o pessoal do Terceiro Comando, que é uma facção lá que dominava aquela comunidade. E eles saíam todos uniformizados, com fuzil, com arma, com tudo bonitinho. Exatamente na frente da casa onde nós morávamos, eles faziam uma roda e ali eles oravam o Pai Nosso e falava, Senhor, livra-nos do mal, Senhor, abençoa para que a gente possa prevalecer sobre o nosso inimigo. E eu falei, legal? Legal? E aí a noite inteira, pipoco comendo. Né? Só não escutava os glória nessa hora. Mas eu via e sabia de igrejas dentro da comunidade que recebiam o dízimo desses traficantes. Pelo menos eles eram dizimistas. Mas eles tinham a plena convicção de que Deus se agradava do que eles estavam fazendo. E da mesma maneira como esses homens fazem, eu tenho a triste notícia para te dar. Existem pessoas, sim, na igreja, que se iludem, achando que Deus está se agradando delas, mas elas não vivem uma vida de acordo com aquilo que Deus chamou. Por isso que a Bíblia ensina também, e o próprio Jesus diz, que muitas pessoas, quando chegar diante do Senhor, vão ouvir a seguinte notícia, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E esses mesmos que curavam em nome de Deus, que expulsavam demônios no nome de Deus, faziam prodígios e maravilhas, vão ouvir da boca do próprio Senhor, aquele que nós louvamos aqui no louvor, aquele que é digno de abrir o selo, aquele que os anciãos se prostram diante dele, todo joelho se dobrará, mas aqueles que vão subir com carteirinha de membro e vão receber a notícia, apartai-vos daqui, maldito, porque eu não vos conheço. Eu quero dizer para você, a porta continua estreita. E Mica estava achando que ele estava arrasando. Agora vai. Agora vai. É gente que entrega o dízimo, agradece a Deus pela fidelidade e está gastando esse dinheiro com droga, com prostituição, com mentira, com jogo de azar. É gente que bate no peito, glorifica, rodopia, canta, pula e Deus ainda usa com dons, mas diante do Senhor não é conhecido. Misericórdia, né, igreja? Mas nós vamos aprender e temos ouvido hoje a respeito do Deus da casa. Qual é o Deus que habita e que você trouxe para dentro da sua casa? Quando a gente imagina que a coisa piorou, ainda pode piorar mais. No capítulo 18, então, eu vou ler o início aqui, versículo 1. Naquela época, não havia rei em Israel. Ele afirma de novo. E a tribo de Dan, diga Dan, estava procurando um local onde estabelecer-se. Olha só, Mica estava confortável. Esse jovem estava procurando um lugar que fosse confortável para ele. E a tribo de Dan estava procurando um lugar que fosse também o quê? Confortável para ele. Irmão, caminhar com Deus não é igual comprar sapato. Sapato você compra o mais confortável. Mas a palavra de Deus, você se abraça naquela que vai mudar, transformar a tua vida e revelar todas as verdades que você precisa. E então, diz assim, naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando o local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Deixa eu só contar aqui uma história a respeito aqui. A tribo de Dan, a gente vai entrar na história aqui. Eles fazem parte de uma das tribos. Só que a tribo de Dan, eu falei domingo passado, baseado no texto de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1, que aqueles que são filhos de Deus recebem herança. Amém? Só quem é filho de Deus, não quem é criatura.
Só que tem filhos que têm herança, só que eles não podem acessar a herança ainda porque eles são menores de idade, não é isso? Enquanto uma criança recebe uma herança e ela for menor de idade, ela não tem autonomia para mexer no dinheiro, não é verdade? Funciona? Então ela tem que ter 18. Então Paulo ele fala isso, porque existe filhos de Deus que têm direito à herança, só que eles não podem acessar a herança porque são infantis ainda, e essa herança está ao cuidado de guardiões. A tribo de Dan, lá Josué distribuiu, segundo aquilo que Deus tinha orientado, as heranças, as partes da terra. Só que Dan, querido, interessante que nós vamos ouvir sobre esse povo. Eles não foram capazes de tomar posse da herança. Deus falou para Moisés que ia mostrar um lugar que manda leite e mel. Moisés morreu. Quem que chega lá na fronteira para conquistar a terra? Josué. Josué conquistou a terra, ele invadiu, entrou, aí falou para cada tribo agora, ó, você pega aquela região que é sua, você pega aquela região que é sua. Só que cada região tinha moradores lá. E se eles quisessem tomar a posse da herança, o que eles tinham que fazer? Tinha que lutar, tinha que entrar, matar e falar assim, sai daí que esse lugar é meu. Tomar a posse da herança. Jesus Cristo conquistou uma herança para nós, amém? Deus tem coisas tremendas e poderosas para nós que Ele conquistou na cruz. Agora Ele fala, toma posse. Agora você tem que ir atrás, você tem que correr, porque eu já te dei, agora toma posse. Só que a tribo de Dan, nós vamos ver isso lá no capítulo 19, versículo 47 de Josué, que diz assim, vou ler para você. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso, atacaram Lesem, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lesem e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Olha que aqui voltando para Juízes capítulo 18, o autor vai falar assim, que eles ainda não tinham recebido a sua... Josué deu, pode tomar posse. Só que diz o texto lá em Josué 19, 47, que Dan teve dificuldade de tomar posse. Aí o que eles fizeram? Eles foram na terra que Deus deu para eles. Foi lá e viu que eles tinham dificuldade, porque o povo lá não arredou o pé. O que eles fizeram? Procuraram um povo mais fraco, dominaram sobre eles e lá estabeleceram a cidade e colocaram o nome da cidade lá. Mas aquilo não era deles. O que Deus tinha para eles era outra coisa. Tem pessoas que se frustram na vida porque elas não conseguem, às vezes nem discernem qual que é o que Deus tem para ela não consegue conquistar, então ela vai buscar o que é mais fácil e lá ela se ilude colocando o nome daquilo que Deus tinha dado para ele, mas não é lá o lugar que Deus colocou. Não é triste? Essa tribo de Dan, ela não foi capaz de conquistar aquilo que Deus deu para eles. E eu declaro no nome de Jesus que você será capaz de conquistar tudo aquilo que Deus lhe prometeu. Que nenhuma promessa vai ficar para trás. Mas para isso a gente tem que conquistar. Nós não podemos abrir mão do que Deus tem para nós, embora seja mais difícil, para buscar alguma coisa que é mais fácil. As pessoas hoje, elas querem o que é mais fácil, não aquilo que Deus deu para elas. Então, a tribo de Dan vai lá, porque a terra onde Mica estava era uma terra boa, fértil, tranquila. Olha só ainda, eles a tribo de Dan, além de ter dificuldade de conquistar a terra que Deus tinha dado para eles tinham dificuldade de manter aquilo que eles tinham conquistado. Sabe quem que é da tribo de Dan? E nós lemos aqui e termina no capítulo 16. Sabe quem? Sansão. A tribo era tão incompetente de vencer uma guerra que Deus levanta um homem para combater por todo o povo. Os maiores inimigos de Dan eram os filisteus. Então Deus levanta um homem forte e toda a tribo de Dan depende de um homem só. Mas quando esse homem morre, toda a tribo agora começa a peregrinar buscando outro lugar para viver.
Sabe por quê? Porque tem pessoas que estabelecem a sua confiança em uma coisa só, em um homem só, em um casamento, num filho, e se esquece que quem é que peleja por nós é o Senhor. Tem pessoas que confiam toda a sua felicidade no matrimônio, e quando o matrimônio não está indo bem, ela acha que Deus abandonou. Tem pessoas que abandonam a orientação do Senhor e deixam a sua casa à deriva. Mas o que a palavra nos ensina? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Dan, ele não conseguiu conquistar aquilo que Deus tinha dado, e aquilo que ele conquistou, mas não era dele, ele não conseguia manter. É meio complicado essa tribo, né? E para encerrar, falando de Dan, lá em Apocalipse, você não precisa ler, não precisa abrir, mas lá no capítulo 7, entre o versículo 4 e 8, é aquele trecho que vai falar dos 144 mil. Quem já falou? Quem já? Irmão, Apocalipse fala ali nesse trecho. Quantos vão de ser salvos? 144 mil. Agora, é lógico que cabe aí a gente interpretar se isso é literal ou se é, né, como o livro de Apocalipse ali, isso é figurativo. Só que, irmão, 144 mil não chega nem a população de Hortolândia. É ou não é verdade? Quantas pessoas tem a população de Hortolândia? 200 e algumas coisas mil, né? Olha só, se for ver, se no mundo todo Deus fosse chamar só Hortolândia, ainda quase metade ainda ia para o inferno. Mas, dos 144 mil, o que o Apocalipse vai dizer que são das 12 tribos, certo? 12 tribos. E se você ler no capítulo 7, João ele descreve todas as tribos dentro dos 140, ele vai dizer assim, da tribo de Judá são tantas mil pessoas, da tribo de... Sabe quem não é citado? Dan. A tribo de Dan não é citada em Apocalipse como aqueles que serão salvos. Sabe por quê? Porque ele tem a sua história. Ele é um povo idólatra e assassino. E nunca tomou posse da promessa de Deus. Triste, né? Hoje só estou contando história ruim, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. A tribo de Dan, havia uma promessa sobre eles. E uma promessa de salvação. Só que eles não fizeram o que devia ser feito. E aí eu faço menção do texto que Paulo diz, lá em 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Dan era contado como um povo, irmão, que Deus tinha uma promessa além da terra prometida, a salvação. Mas eles não tomaram posse nem da promessa e nem alcançaram a salvação, porque o comportamento deles foi reprovável diante de Deus. Então, às vezes, a gente se sente tão privilegiado porque Deus nos chamou, Deus nos escolheu, porque nós temos dons, nós temos talentos, mas nós não vigiamos, andamos tranquilamente porque a nossa vida é boa. Mas a tribo de Dan se tornou saqueadores. Vamos concluir aqui lendo o texto seguinte, lá de capítulo 18 de Juízes, tá? Segura firme, irmão. Estamos chegando ao fim e nós teremos aqui o tempo da mesa do Senhor. Amém? Então, no versículo 2 aqui diz, então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorar lá. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes, vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram aonde? A casa de Mica é um lugar só passar para as curvas de rio, né? Só gente, né? E na nossa vida também passa cada figura, né, gente? Na nossa vida, às vezes, é cada figura, mas cabe a nós decidir quem entra e quem sai. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz de quem? Do jovem levita. Aproximaram e perguntaram, o que você está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo? Não é isso que ele perguntou a ele? Por que você está aqui? Versículo 4. O jovem, nós lemos o versículo e falou, me contrataram, estou aqui trabalhando, sou sacerdote agora, você não era levita? Eu fui promovido, né? Versículo 5. Então eles pediram, pergunte a Deus se a nossa viagem será o quê? Aí o que o levita fez? Vai, lógico que vai dar certo, não vai?
O cara está com 160 mil soldados. Vou falar para ele que não vai dar certo? Os 5 homens partiram, chegaram a Laís e tal. Aqui, então, eles eram espias. Tribo de Dan, que não conseguiu conquistar a promessa de Deus e saía urubuzando aquilo que era dos outros para tentar tomar aquilo que não era dele. É igual a gente frustrada na vida, que não conseguiu dar certo, mas fica gorando a felicidade dos outros. E esses aí não tem rumo. Estão em todo lugar. E lá encontraram um parceiro, que era o levita, que também estava lá perdido. E agora vamos para a conclusão da história. E eles falaram assim, olha, perguntaram para o levita, se a gente vir aqui atacar esse povo, nós vamos ganhar? E o levita fala, vai em paz, já está na mão. E aí então eles voltam, e lá se reúnem, e lá no versículo 9, diz assim, eles responderam, vamos atacá-los, vimos que a terra é muito boa, vocês vão ficar aí sem fazer nada, não hesitem em ir apossar-se dela. Só um parênteses aqui, irmãos. O diabo veio para matar, roubar e ele não suporta a tua felicidade. Ele não suporta quando as coisas estão dando certo para você. Ele já quer matar, roubar e destruir. Por isso que o crente, ele anda vigiando e orando. Porque às vezes a gente vem, busca o Senhor quando as coisas estão ruins, as coisas começam a melhorar, a gente já não tem tempo mais para Deus, porque agora a gente precisa usufruir das bênçãos que Deus tem nos proporcionado. Porque está tudo em paz, eu não preciso me preocupar. Mica estava sossegado, ele levantou os próprios ídolos dele, ele levantou o sacerdote do jeito que ele queria, e ele vivia numa terra fértil, uma terra boa, e ele falou, tô sossegado. Sabe o que o inimigo falou? Mas vocês não vão não? Olha lá, tá fácil, o povo está desprotegido. Olha que diz aqui o versículo 10. Chegando lá, vocês encontrarão um povo o quê? Despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs na mão de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Deus colocou coisas valiosas nas suas mãos, amém? Amém ou não? Você está feliz? Você crê que Deus colocou coisas valiosas? Olha o que o inimigo fala, está vendo lá? Eles têm coisas valiosas, só que eles estão despreocupados. Aí tá o cara lá, já casei mesmo, não precisa me preocupar não. Não precisa fazer um carinho na nega, não precisa dar um presente para ela. Eu estou despreocupado, porque a terra é... Vai vendo que o inimigo, ele sabe o que Deus colocou na tua mão, e ele vai fazer de tudo para tirar isso daí. Deus, ele te deu um filho para você cuidar. Ele te deu uma herança para você administrar. A minha pergunta é, você está ensinando nos caminhos do Senhor? Está orando, está vigiando? Deus te deu saúde? Deus te deu emprego? Está orando e vigiando? Ou está cobiçando aquilo que não é seu? Está cobiçando a mulher do próximo, o marido do próximo? O que a gente está fazendo? A gente está despreocupado, vivendo as bênçãos, a abundância do Senhor? O inimigo, ele está ao nosso o quê? Derredor, querido. O povo de Deus, ele tem que vigiar. O tempo todo estar atento. E esses 5 espias, esses 5 ali, eles se infiltram. Eles se infiltram, olha só. Ele percebe ali no versículo 8, que a partir do versículo 8, que o povo está despreocupado. Olha o versículo 14 e 15, para a gente avançar. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus irmãos, vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Olha o versículo 15. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e os 5 chegou, a paz do Senhor, irmão. Primeiro eles entraram, olharam tudo que tinha dentro da casa, foram embora e falavam assim, rapaz, o negócio lá é bom. Aí falou assim, então vamos tomar. Eles voltam e chegam e fazem o quê? A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão.
Posso um dia fazer uma oração na sua casa? Aí o irmão ou a irmã vai falar, em nome de Jesus. Eu não concordo com fofoca, mas eu preciso compartilhar com você alguma coisa, porque Deus falou para mim. Cuidado para quem você abre a porta da tua vida, queridos. Porque saqueadores, eles também se infiltram no nosso meio. Vigia, crente. Tem que estar ligado no Senhor. Olha só aqui o versículo 18 e 20. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família, o ídolo de metal, o sacerdote lhe perguntou... Quem que é o sacerdote? O jovem. Falou para eles, o que vocês estão fazendo? Sabe o que eles falaram para ele? Cala tua boca. Você não tem autoridade para nos impedir. Você não é nem sacerdote. E nem desse povo você é. Ele fala assim, silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai e... Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Por mais que eles eram vigaristas, idólatras e saqueadores, eles tinham mais princípio do que aquele que se dizia levita da casa do Senhor. Eles sabiam, não convém que você sirva uma família só, você tem que servir todo o povo. E aí, ele fala assim ainda, então o sacerdote o quê? Se alegrou. Aí, não, então deixa que eu carrego as coisas. Por quê, querido? Pessoas que não têm compromisso conosco, eles sempre vão ceder por alguém que paga mais. Aquele que um dia abandonou alguém, ele tem a tendência de abandonar também de novo, se não for tratado diante de Deus. E Mica, tadinho, ele levantou o sacerdote, ele levantou o altar, ele levantou o seu próprio ídolo. Mas o que não é de Deus não permanece. A palavra de Deus diz que a tenda de Davi, a tenda, olha que isso vem antes do templo. Lá em Atos, a palavra de Deus vai dizer que ele vai ser restaurado. Porque aquilo que é estabelecido por Deus jamais será derrubado. O casamento que Deus abençoou, o relacionamento que foi abençoado por Deus, esse jamais será destruído. Só que tem que vigiar, tem que tomar posse da promessa, tem que lutar. Não é só sentar e desfrutar no self-service dos crentes, não. A gente tem que fazer por merecer também. E para encerrarmos, versículo 30. Por que foi tão fácil eles tomarem a cidade? Versículo 30. Eles levantaram para si o ídolo. E Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Antes aqui ainda, no versículo 7, voltamos lá. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupados e tranquilos. Olha só, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Agora presta atenção nisso aqui. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro. O que isso significa? O inimigo, ele olhou e falou assim, bom, a terra é próspera. E sabe o que eles perceberam? Quando um ladrão vai roubar uma coisa, o que ele procura? Facilidade. Tem um ditado que diz assim, que a ocasião faz o
Se ele passa, ele vê que todo dia a porta fica aberta, ele vai ser tentado. Aí eles viram que os caras tinham prosperidade, eles não vigiavam porque o lugar era tranquilo. Quem já morou no interior dormiu de porta aberta? E eles perceberam, eles não têm vizinhos, eles andam sozinhos. Porque naquela época o que valia era a aliança. Um povo pequeno, para ele não ser dominado por outros povos, ele fazia aliança com outros povos para que ele pudesse defender. Querido, o crente sozinho, ele é um alvo fácil do inimigo. Tem gente falando, eu não preciso de igreja, não preciso de ninguém não, não preciso de pastor, não preciso olhar para minha vida não, porque... Então, deixa o inimigo te ver sozinho, prosperando e que prospere muito, né? Mas sem vigiar e sem ter conexão com a igreja de Jesus Cristo. Porque às vezes, querido, não sei se você já passou por isso, eu já passei. Chegou momentos de luta e dificuldade da minha vida que eu não estava bem. E eu pedi ajuda de oração para pessoas que pudessem me cobrir. E a oração dessas pessoas fizeram com que cadeias caíssem por terra. Nós vemos isso na palavra de Deus, que enquanto aqueles homens estavam presos, Pedro estava lá preso, a igreja orava, enquanto a igreja orava, as cadeias quebravam. O inimigo, ele olha quem é que está rico, quem é que está prosperando, quem é que está bem, quem é que está saudável, quem está não sei o que tem, mas ele olha o seguinte, quem é que está vigiando? Não, o povo está tranquilo lá. E aí ele olha assim, mas tem vizinho? Eu falei, não. Você sabe que tem filho aqui, como o pastor falou aqui na hora da oferta, tem filho aqui que Deus livrou por causa da oração da mãe? Tem filho que está no pecado, está fazendo aí o que quer, o que acha que é, e assim, eu sou bom, não vai dar nada não, tem o corpo fechado. Por quê? Porque tem alguém de joelho cobrindo a vida dela em oração. Sabia que tem marido que está aí fazendo coisa errada, mas o que sustenta a vida dele é alguém que está orando, intercedendo pela vida dele. Querido, o inimigo está caçando quem está sozinho. Por isso que eu estou falando, chega junto no arraial, porque o lobo, quando ele vem, ele pega as ovelhas que estão fracas ao redor do aprisco. Mas aquele que está fechado com o povo, o inimigo, ele não tem força. Nós aprendemos ontem, inclusive, um culto maravilhoso, o culto de casais, que quem não veio perdeu, parabéns aos líderes de casais, Raquel, Fernando, maravilhoso o culto ontem. Nós aprendemos que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E eu quero pedir para você, seja um conosco, seja corpo de Cristo, seja igreja do Senhor, tenha cobertura de oração. Esse negócio de cobertura aí, eu não achei... Então anda sozinho. Vai sozinho então. Porque o inimigo ele só atacou porque eles eram despreocupados e andavam sozinhos. Mas o crente de verdade, ele ora e ele vigia. Como diz lá em Efésios capítulo 6, que o quê? Sejamos revestidos do quê? Da armadura de Deus. E o crente de verdade, que ele não anda só. O crente, ele anda com o exército do Senhor. Que não sejamos como Dan, exército de um homem só, mas nós sejamos como um povo unido, ao qual Deus peleja por nós. A nossa confiança não está no homem, a nossa confiança está no Senhor. Eu quero, então, usar esse mau exemplo dessas pessoas que eu citei aqui. Poderíamos ir muito, mas eu acho que é o suficiente por hoje, para dizer e perguntar para você, quem é o Deus da sua casa? Quem é que governa sobre a tua vida? Qual é o nome do teu Deus? O nome do meu Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que nos guarda. A palavra de Deus diz que quando o povo saiu do Egito, e Deus orientou que passasse o sangue do cordeiro na porta, diz que o anjo da morte veio, mas ele não podia entrar, porque o sangue de Jesus estava nos umbrais. Aquele que conhece a Deus, aquele que entrega a sua vida para Jesus, por mais que ele seja atacado, eu garanto para você, porque a Bíblia assim me ensina, que a morte não tem poder sobre você. Não tem poder sobre nós. Sansão morreu heroicamente, morreu, matou muita gente, mas depois dele, o povo teve que mudar de lugar, porque já não tinha mais quem o defendesse.
Mas agora o crente, irmão, até depois de morto, nem Satanás pode tocar no corpo dele. Porque o Senhor guarda, nem que sejam os teus ossinhos naquele buraco, mas Ele guarda, o inimigo não pode tocar. Porque o Senhor protege os seus. E nós vamos ceiar essa noite. E eu quero trazer esse seu entendimento. Está orando, está vigiando? Você está andando sozinho ou você faz parte do corpo de Cristo? E quem é o Deus? Qual é o altar que você levantou na sua casa? Eu queria convidar vocês para orar agora. Coloque-se de pé. Nós vamos servir a ceia. Mas antes de apresentarmos a ceia, nós temos essa autoridade sobre a nossa vida. Talvez você não pode estabelecer quem é o Deus da sua casa, porque não vive só você na sua casa. E tem outras pessoas lá que querem adorar outros deuses. Mas da tua vida você pode estabelecer quem é o Deus, quem é que governa. E eu quero falar isso para você. Lá Lucas, ele vai escrever dizendo o seguinte: que o Senhor, ele vem, ele amarra o valente, ele tira todas as armas dele. E aí, como o valente ele é vencido, ele é obrigado a fugir. Mas diz a palavra também, o mesmo Lucas dizendo, que aquele demônio que sai da casa, ele sai por lugares áridos procurando um lugar onde ele possa habitar. Ele não encontrando, sabe o que ele faz? Ele volta para o mesmo lugar da onde ele saiu. E se ele encontrar a casa vazia e varrida, ele não só volta, não só entra, mas ele traz mais 7 demônios com eles. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, você e eu declararemos que Jesus Cristo é o Deus da minha casa. Jesus Cristo é o Deus da minha vida. Todo demônio, qualquer inimigo, qualquer um que estiver nessa casa, a partir do momento que eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, ele tem que sair. Só que daí, essa semana, Satanás ele vai sair lá com seus demônios e tal, e quando ele voltar, ele vai continuar fora de casa, porque ele vai encontrar que eu permaneci e Jesus Cristo ainda é o dono dessa casa. Nós cantamos na igreja, né? Essa casa é sua. Nós declaramos isso. Agora você vai orar dessa maneira. Você vai consagrar a tua vida ao Senhor. E eu não vou nem falar para você declarar sobre a tua casa lá, porque a autoridade que você tem hoje é sobre a tua vida. E se você tem na sua responsabilidade filhos que estão na sua guarda, declare sobre eles, porque a responsabilidade também é sua. Mas nessas casas, nesse condomínio aqui, o inimigo ele não toca. Então nós vamos orar, nós vamos participar da mesa do Senhor. O que é a mesa do Senhor? É o corpo e o sangue de Jesus. Nós estamos declarando que é o corpo e o sangue de Jesus. E onde está o sangue de Jesus? Nem o espírito de morte pode tocar. E a minha pergunta é, ou melhor, Mica, ele escolheu quem era o Deus da casa dele. Ele escolheu quem que era sacerdote sobre a casa dele. E está na hora de você decidir ou reafirmar quem é o Deus da sua casa. E quem é sacerdote sobre a tua vida. Aí você fala assim, pastor, mas no Novo Testamento não existe mais sacerdote, que todos nós somos sacerdotes. Verdade. Então assume o sacerdote da tua casa. Assume o sacerdócio da sua casa. E seja um líder espiritual na sua casa. Mas ainda assim eu digo, não caminhe sozinho. Você vai precisar de um exército. E o exército de Cristo está nesse lugar. E o general desse exército está conosco. E ele peleja pela sua vida. Sabe aquela pessoa que você ora por ela e está longe? O Senhor vai trazer de volta. Sabe por quê? Porque promessa de Deus, a gente tem que correr atrás para conquistar. O que não é de Deus, larga a mão. Agora Deus prometeu, está longe, pague o preço, que será conquistado. Não seja como Dan.
Dan insistiu, estava difícil, e aí foi para o que era mais fácil. Eu posso até dizer para você que as maiores bênçãos que Deus tem para nós são as mais difíceis de conquistar. Primeira coisa que o povo viu quando chegou lá na fronteira, os espias, a primeira coisa que eles viram foi o fruto bom. Que tamanho que eram os frutos? Gigantes. 2 homens para carregar um cacho de uva. Só que também eles viram gigantes. Porque as maiores conquistas e promessas estão entre elas estão os gigantes. E nesta noite, se você se posicionar diante de Deus, gigantes vão cair no nome de Jesus. Eu estou essa noite fortalecendo a tua fé e dizendo sim, é possível, porque Deus prometeu. Mas não é fácil, porque Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não quero servir a um Deus que se deixa ser roubado. Eu não quero estar debaixo de um sacerdote que tem conchavo com a corrupção, porque eu sirvo a um Deus chamado Jesus Cristo, que venceu a morte, que é todo poderoso e nunca abandona os seus. Por isso você vai fazer a tua oração, e na tua oração você vai falar 2 coisas. Você vai dizer de forma audível quem é o Deus da sua casa e qual é o sacerdote sobre a tua vida. Vamos orar? Senhor, eu creio que todas as promessas que o Senhor lançou sobre nós podemos tomar posse delas, Senhor. Nessa noite nós viemos aqui para fazer uma aliança contigo. Destruir todos os altares da nossa vida, do nosso coração. Todo ídolo, Senhor, caia por terra agora no nome de Jesus. Tudo aquilo, Pai, que nós depositamos a nossa confiança, mas é possível roubar. Nós abrimos mão disso tudo e declaramos: Jesus Cristo, Tu és o meu Deus. O Senhor é meu Salvador. O Senhor é aquele que garante a minha vitória, Jesus. Jesus, a minha vida é sua. A minha casa é sua. Jesus, estabelece o seu santuário, o teu altar na minha vida, Senhor. Me perdoa, Deus, porque eu andei confiando em tantas coisas e me esqueci do Senhor. Mas esta noite o Senhor vem a nós dizendo: eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que te garante a vitória. Senhor, nós não queremos caminhar sozinhos, ó Senhor, porque eu pela minha própria força não consigo. Mas eu preciso da tua igreja, Deus. Eu preciso dos teus filhos, ó Senhor. Eu preciso de pessoas orando pela minha vida. Eu preciso de pessoas que me amam a ponto de me dizer a verdade, mesmo que essa verdade doa, Senhor. Porque se eu caminhar sozinho, o inimigo vai viver sozinho, e ele vai me ver como uma presa fácil. Mas quando o inimigo vier, ele encontrará um exército que não desiste de ninguém. Ele encontrará um general de guerra que jamais perdeu uma batalha. Jesus, toma o teu lugar nesse culto, Senhor. Toma o teu lugar na nossa vida, Senhor. Senhor, é tão difícil caminhar sozinho. É tão difícil pelejar pelas promessas, ó Senhor. Às vezes a gente tem vontade de desistir, de jogar tudo pro alto. Mas nós vamos insistir, porque a tua promessa é a melhor. Ninguém tomará os nossos filhos, ó Senhor. Aquele povo invadiu aquele lugar, levou os ídolos, levou a riqueza e levou os filhos deles também, ó Senhor. Pai, guarda os nossos filhos, ó Senhor, guarda essa geração, Deus. Pai,
Que o Senhor governe a nossa casa. Senhor, levante maridos aqui, Senhor, que sejam sacerdotes dentro do lar, ó Senhor. Homens que oram, homens que pelejam, homens que se entregam para a tua obra, homens que almejam agradar o teu coração, sacerdotes que não se vendem, sacerdotes que não desistem, sacerdotes que se posicionam. Senhor, levanta mulheres sábias, que não tenham medo de corrigir seus filhos, que não tenham medo, Senhor, de pagar o preço de oração, porque a oração delas, ó Senhor, é poderosa. Ouça essas mães que oram nessa noite, Senhor, que o inimigo não encontre facilidade na nossa vida, na nossa casa, Senhor. Que o inimigo não nos encontre, Senhor, vacilando, despreocupados, nem sozinhos, ó Senhor. Que o inimigo, quando vier, que venha. Mas existe uma barreira, existe o sangue, existe os anjos do Senhor, existe o poder do Altíssimo, que nos guarda de todo o mal, ó Senhor. Perdoa-nos, ó Senhor, porque nós não reconhecemos os seus livramentos, ó Senhor. Porque às vezes achamos que podemos fazer e fazer porque não vai dar errado, mas é porque tem alguém clamando pelas nossas vidas, ó Senhor. Desperta o teu povo, Senhor. A nossa oração pode salvar vidas, sim. Senhor, levanta o teu povo, Senhor. E se você pensa como eu, declara assim: eu declaro nesta noite que Jesus Cristo é o Deus da minha casa, é o Deus da minha vida. Jesus Cristo é quem governa a minha casa. Nós lemos o texto dizendo assim 2 vezes: e naquele período não havia rei sobre a terra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nesse exato momento, neste período, existe um rei no seu alto santíssimo trono, e ele reina, e ele governa, e ele tem poder. Você não precisa andar segundo o teu coração. Eles não tinham rei. Eu declaro que Jesus Cristo é o nosso rei. Deixa Jesus governar a tua casa. Deixa o Senhor fazer planos para você. E seremos inabaláveis. Porque quem é incorruptível jamais se corrompe. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. E além disso tudo, Senhor, o Senhor oferece para nós uma mesa, um banquete, Senhor. Não é um banquete qualquer, é o banquete do Rei. O Rei nessa noite que governa o mundo. Qual a palavra diz que todo joelho se dobrará. Ele não é só Rei, Ele é Rei dos Reis. Ele é Rei dos Reis. E é esse que vai governar a tua casa. E eu quero convidar os nossos queridos, amados diáconos, para que possam nos servir aqui a ceia. Essa noite é noite de salvação. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Não saia desse culto, não saia desse tempo antes de confessar o seu pecado e declarar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. E se tiver difícil a caminhada sozinho, eu quero chamar e convidar você, vem falar conosco. Quando nós encerrarmos o culto aqui, se você quiser receber uma oração sobre alguém que está enfermo, sobre a tua vida, venha, porque será curado. Se você tem dificuldade no seu relacionamento, qualquer coisa, vem aqui, nossos pastores, diáconos,
estaremos orando pela tua vida, porque Deus tem promessa, Deus tem vitória. Amém? E a misericórdia de Deus é tão grande, tão maravilhosa, que Ele chama você para fazer parte da mesa dEle. E como eu sempre digo, se Ele é o Deus da sua casa, Ele te prepara uma mesa, um banquete. Ele prepara um banquete mesmo diante dos seus inimigos. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, mas vou tomar ceia, é difícil, porque às vezes eu não consigo permanecer de pé, no firme. Às vezes eu não tenho vontade. Às vezes eu sofro tanto ataque que eu acho que eu não sou digno de tomar a ceia. Mas o Salmo 23 me ensina o seguinte: que o Senhor, Ele é o bom pastor. Que Ele me pega pela mão, Ele me conduz tanto pelos pastos verdejantes, como pelo vale da sombra e da morte. E Ele diz que o final dessa jornada, Davi diz, é uma mesa que Ele prepara diante dos seus adversários. Eu quero dizer para você que não ia tomar ceia porque talvez estava com vergonha, se sentindo julgado porque pecou. Pega nas mãos do seu pastor agora e participa da mesa do Senhor, porque você não está mais sozinho. O Senhor é aquele que te guarda. Quem escreve isso é Davi, o mesmo que diante de Saul falou assim. Saul falou para ele: você não tem experiência para derrubar gigante. Ele fala: é verdade, mas uma vez um leão pegou uma ovelha minha, eu corri atrás dela e eu arranquei a minha ovelha de entre as garras do leão e eu matei o leão. Jesus, Ele não desiste de você. Por isso que Ele fala assim: eu tiro você do meio das presas do inimigo e eu preservo a tua vida, porque eu tenho uma mesa preparada para você. Amém? Eu quero pedir então, os irmãos vão distribuir para você, em nome de Jesus. Você que vai participar da ceia, você que é batizado, você vai receber o cálice, vai receber o pão. Você que está em casa, se preparou a ceia, se prepare também para participar conosco. Se não recebe também, ora conosco. Você que não é batizado ainda, que não desceu as águas, que não declarou publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, próximo batismo você é meu convidado especial para confirmar essa bênção que Deus concedeu a você. Então no final do culto você procura: pastor, eu quero ser batizado, eu não fui batizado ainda, eu quero aprender mais da palavra, quero fazer parte dessa igreja, eu quero caminhar com vocês, eu quero ter pessoas que oram e intercedem pela minha vida, eu quero ser coberta de oração, eu preciso de ajuda, estou passando dificuldade na minha casa, estou precisando de alguma coisa, de alimento. Vem, nós temos condições de ajudar você. Pastor, eu não tenho quem ore por mim, quem zele por mim, sou sozinho. A igreja do Senhor é um lugar de refúgio, para cuidar, para tratar, para amar. É um lugar de renovo, é um lugar de restauração, é um lugar de salvação. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode agradecer a Deus enquanto nós recebemos aqui. Obrigado. Você pode agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Você pode agradecer a Deus pela salvação, pelos livramentos. Você tem motivo de agradecer a Deus? Você tem prosperado? Obrigado. Deus é tão maravilhoso que Ele coloca pessoas tão especiais para te servir nessa noite. Pessoas separadas, pessoas consagradas para te servir nessa noite. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, ó Senhor. Obrigado porque nós não estamos sozinhos, ó Senhor. Obrigado, Senhor. Jesus, eu sei que os teus anjos estão ao redor desse lugar, ó Senhor. Obrigado pela tua presença gloriosa neste lugar, ó Senhor. Obrigado pela tua presença, pela glória do Senhor que enche esse lugar, ó Pai.
Chorei, cantar, bassore, labas. Obrigado porque o peso da tua glória traz o temor do Senhor, ó Pai. O Senhor é tão puro, o Senhor é tão santo. Igreja, Ele é tão santo. O Senhor é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso. O profeta dizia que Ele traria a cura na orla das suas vestes. Ele é tão santo que uma mulher enferma há tantos anos, pelo simples fato de tocar na orla da sua veste, foi curada. A Bíblia fala que a glória do Senhor era tão poderosa que quando ela descia no templo, ninguém conseguia ficar de pé. Porque diante da glória nós nos prostramos, nós nos rendemos. O Senhor está cuidando da sua casa. O Senhor está cuidando da sua casa. O Senhor, Ele vai restaurar a tua vida. O Senhor fala para você, mulher, você vai ser feliz de novo. O Senhor vai restaurar as tuas emoções. O Senhor vai colocar alguém no teu caminho que vai ser cura e bênção para a tua vida. Chorei, cantarabá, sora, labás. Nós cremos, ó Senhor. Nós cremos, ó Senhor. Aleluia. 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 Jesus Cristo é o Deus da sua casa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Tu és digno, Senhor, de abrir o selo, Pai. Jesus, Tu és digno, Senhor, da adoração. Aleluia. Você já recebeu o pão? Nós vamos orar agora, consagrando o pão, consagrando o cálice. Aleluia. Senhor, nós apresentamos diante de Ti esse pão e esse suco, Senhor. A partir desse momento já não é mais pão, já não é mais suco. A partir de agora é o corpo de Cristo e é o sangue de Jesus. A partir desse momento nós declaramos que neste pão a cura e neste vinho a salvação. E a partir do momento que nós nos aliançamos a isso, a nossa vida é transformada. E antes de nós tomarmos, para você saber, quando a ceia foi instituída, foi quando o povo saiu do Egito. Na Páscoa o Senhor orienta o seguinte: mate um cordeiro, pegue o sangue dele e passe no umbral da porta. E ele fala: entre dentro da sua casa. E dentro da sua casa, só sua família e o cordeiro. E lá vocês vão comer todo ele. Por isso que na tua casa agora há o sangue. E dentro da tua casa agora, na tua vida, o corpo de Jesus será consumido e fará parte de você nesse momento. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Nós damos graças ao Senhor pelo teu sacrifício e participamos agora do teu corpo, no nome de Jesus. Você pode comer do pão? Você pode ir glorificando a Ele. Você pode ir dando a Ele a glória. Chore, cantar a basura e cantar a basura.
Não tenha vergonha de glorificar a Deus. Não tenha vergonha de se derramar na presença do Altíssimo. Aleluia. Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Nesse momento que nós participamos do cálice da nova aliança, nós estamos declarando que nós estamos renovando nossa aliança com Cristo. E Ele declarando que nunca, jamais quebrou sua aliança conosco. Que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, esteja sobre a tua vida agora. Você pode participar? Aleluia. Enquanto os nossos amados vão recolher, não sei se é melhor vai recolher ou vai passando. Você pode deixar o seu cálice aí na cadeira ou segurar na sua mão. Nós vamos orar e depois pode deixar na cadeira, nós recolhemos aí. Mas eu queria, antes de encerrarmos, dar a oportunidade para a igreja glorificar o Senhor. Fala com Deus. Você não precisa de mim para falar com Ele. Quem é Jesus para você? Aleluia, Jesus. Declaramos que Tu és nosso Deus, Jesus. Tu és o Deus de toda a terra, Senhor. Tu és o Deus da nossa casa, Senhor. Tu és o Santo de Israel, Jesus. Tu és nosso Salvador. Tu és santo. Tu és maravilhoso, Senhor. As trevas fogem, Senhor, ao pronunciarmos o Teu nome, Deus. As cadeias se rompem. Aleluia. Fala o nome dEle, declara o nome dEle. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te glorificamos. Tu és digno de receber a adoração da Tua noiva, da Tua igreja, Senhor. Porque Tu pagaste um alto preço por cada vida neste lugar, ó Senhor. Tu pagaste um alto preço por cada vida, Senhor. O Senhor morreu por mim, o Senhor morreu pelos meus filhos, o Senhor morreu por cada vida aqui, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor. Querida, a salvação chegou na sua casa. A salvação chegou na tua casa. A salvação chegou na tua vida. Porque Ele é o Salvador. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo. Santo, 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 Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Te rendemos graças essa noite, Senhor. Nós não desistimos de nenhuma das promessas, Senhor. Nós não abrimos mão de nenhuma das promessas, ó Senhor. Ajude-nos a conquistar cada uma delas, Senhor. Fortaleça-nos, ó Senhor. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Você crê nessa palavra, querido, na tua vida? E a Bíblia fala: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Mica significa é igual a Deus. A Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Vamos vigiar, vamos cuidar. E todo dia estabeleça um altar para o Senhor na sua casa, amém? Na sua vida, todos os dias. Estabeleça um altar ao Senhor Jesus. Que Ele seja o Deus da sua vida. E que Ele seja o Rei que governa a tua casa no nome de Jesus. Assim será na minha vida. E eu creio que assim será na tua também, amém? E se tem alguma promessa que Deus fez e você ainda não a conquistou, não desanima não. Não vá para aquilo que não é seu, que Deus não te chamou. Persevera. Pode se levantar gigantes, mas a terra é boa e vai valer a pena. Amém, igreja? Amém, no nome de Jesus. Eu quero então orar para encerrar. Eu fazer menção de novo aqui, antes eu não tinha feito. Pode deixar apagado por enquanto, a gente orar, né? Já abre e dá aquele estalo no olho. Agradecer aí a equipe dos casais, somente aí o Fernando e a Raquel. Foi maravilhoso, irmãos, que bênção. E tem sido os cultos de sábados, que são cultos de jovens, de casais, de adolescentes, de homens, mulheres. Tem sido um renovo, tem sido algo tão maravilhoso para quem tem participado. Então não perca essas oportunidades de receber do Senhor. Amém? Então nós vamos encerrar. Alguns vão descansar amanhã, que é feriado. Amém? Então glória a Deus por isso. Que amanhã é dia do homem, não é? Não é? Não? Não é dia de todos os santos? É final? Então não é do homem. Não dá para ganhar delas, irmãos. Agradecer quem nos visitam. Eu reconheço ali o seu Olival. É isso? Olival Deus abençoe, né? Se me permitir cumprimentá-lo. No final do culto nós faremos isso, né? Tem sempre acompanhado aí nas lives aí os cultos aí. Quem mais nos visita também, né? Não vou apresentar aqui todo mundo. Às vezes tem gente que não gosta, mas não saia sem antes cumprimentar a gente. E se você tem um motivo, um pedido de oração, ou quer compartilhar algo conosco, vem aqui na frente. Ou se você tem vergonha, pede para um obreiro aí, ou pede para alguém que você conhece. Fala assim: eu quero receber uma oração e nós vamos orar pela tua vida. Amém? Então eu quero agradecer ao Senhor, a todos que estão na live também participando, que o Senhor te dê uma semana abençoada. E eu quero orar que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. E após a oração, queria te pedir, se Ele é digno disso, no final da oração, que nós possamos honrar o Senhor com as nossas palmas, amém? Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor. O Senhor não desiste de nós mesmos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor insiste e nós cedemos, porque nós não conseguimos resistir a tanto amor, ó Deus. Nós não conseguimos resistir às tuas investidas de amor, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tantas pessoas nos abandonam, mas o Senhor se entregou por nós até a morte. Por isso nós te honramos essa noite, Senhor. Te agradecemos e declaramos mais uma vez que o Senhor é o Deus da minha casa. Obrigado por isso. E eu, como sacerdote do Senhor estabelecido neste lugar, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua igreja. E você que quer ser abençoado, recebe assim: que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e até que Ele venha. E todos nós dissemos amém. Você pode aplaudir o Senhor então, em nome de Jesus?